Bom dia, olá meus amigos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui na Tribuna Política para falar de assunto, de fatos que interessam sobremaneira a nós todos brasileiros. Meus amigos, hoje eu vou falar um pouco, vou fazer uma comparação aqui entre a economia brasileira e a economia do Paraguai em termos de crescimento. Não vou descer a detalhes porque o tempo aqui, apesar de dispormos de tempo para falar, mas sabemos que quem acessa, quem visita, não pode ficar uma hora diante do computador. Hoje eu vou falar de Paraguai, da economia do Paraguai e do Brasil. Para já começar afirmando, vejam bem o contraste, o paradoxo. O Paraguai este ano vai crescer de 4,5% a 5% ao ano. E o Brasil, que começou com a previsão de 3%, está caindo aí para 1,5% aproximadamente. Meus amigos, o que justifica? O Brasil é uma imensidão de território com tanta produção, né? Mesmo que seja de coisas, matéria primária, né? Não é? Tem uma indústria, o Brasil tem uma indústria invejável, uma área de serviço insuperável aqui na América Latina. E estamos em queda. Temos 14 milhões de desempregados, 14 milhões de famílias sem esperança de dias melhores, porque nós não estamos vendo uma política de resgate. Ainda não sabemos quem vai ser o próximo presidente, mesmo porque só depois de apuradas as urnas, assim eu espero. Então não sabemos qual a política que vamos ter, mas não teremos surpresa, porque os candidatos que estão na frente já são domesticados pelo sistema. Então qualquer um deles que entrar não vai fazer nada que contrarie o capital no Brasil. Todos estão já desde já procurando se alinhar aos interesses econômicos majoritários no Brasil. E que não são republicanos. Não são republicanos. Veja bem o caso da Lava Jato, quantas grandes empreiteiras estão encrencadas, com delações premiadas, com seus agentes presos. Enfim, estamos passando por um momento de descredibilidade em todos os segmentos institucionais desse país. E a classe dominante, que é principalmente a classe econômica, e os agentes políticos se fundiram num esquema de dilapidação do Brasil de uma forma nunca vista nem no Brasil e nem no mundo. Botaram mesmo para quebrar, para acabar com o Brasil. Minha gente, se aquela turma continua governando o Brasil, a turma anterior, nós já estávamos falidos mesmo. O Brasil não teria mais condição de ser levantado, tocado
como um Estado, como uma empresa viável, vamos dizer assim, porque, lato sensu, um país é uma empresa, é gerido como uma empresa. Nós, os cidadãos, somos os sócios, fundadores e proprietários desta nação. Mas os ditos representantes do povo, eles estavam lá e a maioria está representando interesses outros que não os interesses coletivos, o interesse do povo, o interesse da massa anônima que construiu e constrói a riqueza desse grande país. Agora nos chega a notícia de que o Paraguai vai crescer 5% este ano e o Brasil 1,5%. Onde estamos? O que é o Paraguai? O que o Paraguai tem que nós não temos? Está claro que a administração, que a gestão. Mas como? Se o Partido Colorado no Uruguai, aliás, no Paraguai, manda no governo. O Partido Paraguai tomou de conta da máquina, que já tem muitos e muitos anos, décadas que eles estão no poder. E agora, com a eleição desse novo presidente, reafirmou o poder deles, porque ele vem de família. Ele vem de família dos colorados. Dos colorados. Mas parece que está bom, porque está crescendo. Agora dizem que também a corrupção lá campeia. Mas lá eles frenaram, colocaram o pé no freio para desenvolver o seu estado, o seu país. Enquanto que no Brasil nós tivemos aí uma turma que chegou com a foice na mão, cortando tudo, dilapidando tudo. Minha gente, nós estamos aí com 14 milhões de desempregados. E eu repito isso aqui muito, mas é uma verdade, é uma tristeza. 14 milhões de desempregados. Levaremos algumas décadas para consertar, para tapar esse buraco que fizeram no Brasil. E o sofrimento do povo é muito grande, porque o pai de família desempregado não leva alimento para casa, não dá a mínima condição para a família, se endivida a sociedade, né? São coisas que aconteceram enquanto o mundo cresce, como o Paraguai cresce, nosso vizinho ali, que pobrezinho, segundo dizem, cresce a 5%, nós vamos crescer com muito favor, segundo dizem, 1,5%. 1,5%. Isso não pode. O Brasil é uma economia retumbante, é uma economia fortíssima. Então aí esse crescimento quase que negativo é culpa também dos agentes econômicos, dos empresários, que não ajudam, muito pelo contrário, dilapidam. Veja aí as cadeias, principalmente no Paraná. Quem é que esteve lá e quem é que está? Preso e sendo investigado. É uma situação difícil. É uma situação muito deprimente para o Brasil. Minha gente, eu sei que eu aqui não represento quase nada, mas tenho o meu papel de cidadão, que eu não abro mão, que eu não renuncio ao meu papel de cidadão. Então, enquanto tiver saúde e tiver a oportunidade para falar aqui desses assuntos, eu falo. Eu falo e aqui não tem fake.
Não tem fake news nem fake old. Aqui eu estou falando de fatos. Fatos que estão aí. Eu estou falando da economia brasileira e Paraguai. O Paraguai cresce 5% e o Brasil 1,5%. Isso tem cabimento? Tem, porque lá eles estão trabalhando, fazendo o seu dever de casa, enquanto o Brasil joga tudo fora. O Paraguai tem a economia praticamente toda estatizada, ineficiente, mas mesmo assim está passando muitos que se dizem ricos para trás, como o Brasil. Como o Brasil. Então, minha gente, e olhe bem que os fundamentos da política brasileira não estão tão ruins assim. Não estão tão ruins assim. Juros estão mais apropriados. A inflação está baixa. A única coisa que persegue o investidor no Brasil é a falta de credibilidade, de segurança jurídica, vamos dizer assim, e os tributos. A carga tributária, o excesso de exação no Brasil é violento. É violento porque ele se torna violento. Ele é violento, se torna mais violento porque não tem retorno para a sociedade. Veja bem aí as escolas públicas no Brasil, os hospitais, as estradas, a segurança e tudo mais. Meus amigos, me perdoe, mas eu tenho que vir aqui dar o meu grito de cidadão para dizer que nós mesmos, o homem comum, tem que reagir, tem que correr atrás. Nós temos uma grande oportunidade agora, no fim do ano, que são as eleições gerais. Vamos procurar colocar no poder pessoas que tenham compromisso, comprometimento com o Brasil, com o povo brasileiro, para resolver os problemas do país, não o problema deles. Como muitos lutam, pedem voto, faltam deitar no chão, lamber os seus pés, pedindo voto que é para depois te espoliar, te arrebentar lá no poder. Sem dó, sem piedade. É isso que acontece. Minha gente, é uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande você ver um país com potencialidade do Brasil, com a riqueza do Brasil, porque o Brasil é rico. O seu povo é paupérrimo, mas o Brasil é rico. Então você vê muitos irmãos padecendo de uma pobreza infernal. Veja bem, os estados que se dizem ricos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estão quebrados, pedindo favorzinho dos outros estados mais pobres, da União, tá? São estados aí que se dizem os melhores, mas estão quebrados. No Rio Grande do Sul, o estado garboso, como o Rio Grande do Sul, foi o primeiro. Onde é que está a competência deles? Roubaram os cofres do estado, do povo e levaram a situação que está. Não tem condição de pagar a folha de pagamento, os contratos essenciais. Da mesma forma é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado mais politizado do Brasil, como falam, é a ação. E por que elegeram a catrevagem de dirigentes para o estado da pior espécie? Acabaram com o Rio de Janeiro, um crime violento. Onde é que está aí a capacidade de discernimento do povo carioca ao colocar ladrões como esses que estão presos aí, foram presos, acusados de saquear
saquear o Estado, primeiras damas com um anel no valor de R$1 milhão no dedo aí, à custa das pessoas que morrem nas filas esperando um atendimento. Meus amigos, e assim, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os mais notórios. Mas nós temos, pelo Brasil afora, também esse problema. Hoje mesmo de manhã a imprensa disse que a Previdência nos estados brasileiros está quebrada. Está quebrada porque roubaram. Roubaram o dinheiro do povo, da aposentadoria do povo, estão inviabilizando a vida de quem construiu o país. Quem fez o Brasil. O aposentado que trabalhou, deu sua vida ativa, trabalhadora, para resolver o problema do Brasil. Passamos por inflação, passamos por revolução, passamos por tudo que foi coisa. E estamos aí vendo o mar de lama que transformaram o Estado brasileiro. O roubo que é. Minha gente, temos que acordar. E essas eleições é o momento certo de escolhermos pessoas melhores para gerir, para fazer a gestão do Estado brasileiro. Então, meus amigos, o Paraguai crescerá este ano, já está crescendo e crescerá este ano, 5% e o Brasil 1,5%. O Brasil está muito atrás. Quantos Paraguai tem o território brasileiro e quantos Paraguai tem a economia brasileira? Meu Deus! Essa gente deveria ter sido enforcada. Porque o que eles estão matando de brasileiro na fila da saúde, da fome, da miséria total. E não me venham com estatísticas aí dizendo que aconteceu isso, aquilo. A criminalidade baixou aqui, baixou não. É mentira dessas avaliações para acalmar a população aflita do Brasil. Vai dizer isso no Rio de Janeiro? Dizem que em São Paulo a mortalidade por 1.000 habitantes é a menor do Brasil, mas não é não. Não é não. Veja as chacinas, veja tudo que acontece lá. Mas nós estamos com essa situação de falimentar, situação falimentar no Brasil de ponta a ponta. Das bordas para o centro e do centro para as bordas. Não escapa nada. Aqui no Distrito Federal, que era um local considerado, de certa forma, calmo, hoje a violência toma conta. A violência toma conta e nós não estamos vendo as autoridades. Quando uma mocinha, uma senhora é estrupada em um certo lugar, no outro dia a imprensa fala muito do assunto, no outro dia vem o governo e diz, não, aquela região ali, a estatística que era baixou muitos por cento esse ano, não está. Mas quem quer saber de porcentagem? A gente quer saber da solução dos problemas. É da solução dos problemas. O que não acontece, o que não tem acontecido. O Brasil está entregue para uma caboclada vagabunda que só pensa em roubar o Estado brasileiro. Isso não é representante. Isso são ladrões que se pega e coloca nas instituições formadas por eleitos para saquear o povo brasileiro, saquear os cofres nacionais. Meus amigos, mas é isso. O Brasil, estão dizendo que vai crescer 1,5%. E o Paraguai já está crescendo. Com isso que vai chegar a 5% ao ano. Não é nenhum desdouro aqui ao Paraguai. O Paraguai é um país irmão que nós devemos respeitar. Contudo, eu estou fazendo a comparação aqui da forma como o Paraguai
gerido, gerenciado, como a gestão é feita lá. E aqui no Brasil, essa riqueza imensa, mas também tem uma multidão de corruptos que caíram em cima do Estado brasileiro para deixar só o esqueleto. E olha lá, que ainda tem muita hiena que até os ossos eles se destroem. Muito obrigado.